Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é dificuldade dos funcionários para conseguir ou manter um processo padronizado, né? Aí vem a seguinte pergunta: isso acontece na sua empresa? De os funcionários ter dificuldade de seguir e manter um processo padronizado? Acredito que sim, né? Convido vocês para verem esse vídeo até o final. A dificuldade dos funcionários para seguir ou manter um processo padronizado pode ser causada por uma série de fatores, que podem ser categorizados em problemas relacionados ao processo em si, a capacitação dos funcionários, a comunicação, a cultura organizacional e as condições de trabalho. Fora isso aqui também, o modelo de gestão, tá certo? O modelo de gestão também que muitas vezes compromete a padronização dos processos. As ordens dadas, elas não estão condizentes com os processos. Aqui estão algumas causas comuns e sugestões para abordá-las. Antes da gente entrar diretamente no vídeo, eu quero falar um pouco aqui sobre o nosso trabalho na consultoria. Nossos vídeos são um pouco mais longos, porque são vídeos de assunto técnico, né? Eu convido a vocês a assistirem o vídeo inteiro, não assistir só uma parte, né? Que senão vai ficar com a informação completa. Somos uma consultoria especializada na área industrial, executamos nosso trabalho de consultoria junto com a equipe de trabalho da sua empresa. Somos uma consultoria de ação que treinamos sua equipe a desenvolver e executar os processos. Somos especialistas em manufatura Lean, é o sistema de produção hoje mais moderno, né, que temos hoje no planeta. É o antigo STP, Sistema de Produção Toyota, com base nas suas dores, dificuldades, como qualidade, layout, organização, processos, entrega fora de prazo, etc. Analisamos como os processos são executados. Questionamos as razões e os motivos de serem executados dessa forma, né? Aqui a gente entra no processo e vai analisando, vendo, né? E já propondo algumas soluções, né? Implantamos e acompanhamos a execução, treinando e tirando as dúvidas da equipe, né? Nesse sistema que nós trabalhamos, a gente não é aquela consultoria que vai na tua empresa para fazer um diagnóstico. Não, a gente já entra avaliando os processos e propondo sugestões, discutindo com a tua equipe para começar a fazer os ajustes imediatamente. Então, não se perder um tempo fazendo diagnóstico, fazendo entrevista com o funcionário. Muitas vezes os diagnósticos são catalogados as opiniões dos funcionários e apresentados para a diretoria. Nós não fazemos nosso trabalho dessa forma. Problemas relacionados aos processos padronizados que contribuem para que não sejam seguidos. Complexidade excessiva. Processo complicado e com muitas etapas pode ser difícil de ser seguido. Qual é a solução que damos? Simplifica o processo, removendo etapas desnecessárias e tornando mais direto e compreensível. Falta clareza. Instruções confusas ou mal documentadas podem levar a interpretações errôneas. Solução: garanta que todas as etapas do processo sejam bem documentadas e apresentadas de forma clara e aceitável. Capacitação do funcionário, né? O funcionário argumenta muito que não sei como fazer, não me explicaram direito. Treinamento adequado. Funcionários sem um treinamento adequado podem ter dificuldades para seguir o processo corretamente. Então é muito importante o treinamento, né? Usar o VAC nesse momento do treinamento para ter a certeza que a pessoa compreendeu o que tem que ser feito. Solução: oferecer treinamentos regulares e detalhados sobre o processo, garantindo que todos compreendam suas responsabilidades. Falta de conhecimento. Novos funcionários ou aqueles sem experiência podem não conhecer o processo bem o suficiente. Solução: implementar programas de integração eficazes e fornecer materiais de referência facilmente acessíveis. Integrar um novo funcionário não é somente mostrar todo o setor da empresa. Então, algumas empresas, quando o funcionário chega, ele conhece, é importante conhecer a empresa como um todo, mas a integração dentro do setor que ele vai trabalhar, e vendo ali como é que acontece, essa é muito mais importante. Falta de motivação.
achei que não era importante, não concordo com o processo. Então, quando eu acho que não era importante, quando eu concordo com o processo, então a minha motivação vai a zero, né? Descrição do problema. O funcionário não se sente motivado ou engajado para seguir o processo. Solução: criar um ambiente de trabalho positivo, oferecer incentivos de reconhecimento e conectar o trabalho dos funcionários aos objetivos maiores da organização. Então, a empresa tem seu propósito, tem sua missão, tem sua visão, né? Então, procure conectar o trabalho dele, né, a esse propósito da empresa, a atender a necessidade do cliente. Tá? Isso é fundamental. Comunicação e cultura organização. Eu prefiro fazer do meu jeito. Então, tem muitas pessoas que estão dentro de uma empresa, mas elas não querem fazer do jeito que a empresa necessita, ela quer fazer do jeito dela. O que acontece aí? A comunicação é ineficiente. Se as expectativas não são comunicadas claramente, os funcionários podem não saber como seguir o processo. Né? Solução: melhore a comunicação interna, utilize reuniões regulares, e-mail e outros canais para reforçar os processos. Descrição do problema: falta de comunicação sobre as mudanças nos processos ou sobre a importância dos mesmos. Solução: melhorar a comunicação interna utilizando reuniões regulares, boletins informativos e plataformas colaborativas. Então, ou seja, tem que trabalhar mais a comunicação. Resistência à mudança. O funcionário pode resistir a novos processos devido a hábitos antigos ou medo do desconhecido. Processos antigos já estão no automatismo de cada um. O gasto de energia pessoal para executar é menor. Mudar significa aumentar o gasto de energia pessoal até esse novo processo ficar no automatismo. Então, quando a pessoa percebe que esse processo novo ela está trabalhando mais, ou que ela está desprendendo mais energia, ela começa a encontrar pontos para justificar que esse processo não está correto, que está faltando alguma coisa. Então, ela se segura nessa parte aí. Então, isso é muito comum, né? E cabe ao gestor saber lidar com isso aí. Eu diria que não é tão fácil assim. Solução: envolva os funcionários nas mudanças, explicando os benefícios, oferecendo suporte durante a transição. Então, uma solução é essa aqui: envolva no processo ele. Tá? Mostre os benefícios, acompanhe ele executando, mostre a diferença de um processo para o outro. Evidentemente que toda mudança tem um lado bom e um lado ruim. Não esconda o lado ruim, porque na hora que o funcionário percebe, ele vem para cima de você, né, com vários argumentos. Condições de trabalho: não tive tempo para seguir o processo. Sobrecarga de trabalho: funcionários sobrecarregados podem não conseguir seguir o processo devido à falta de tempo ou recurso. Então, é muito importante, né, você ter realmente a dimensão da carga de trabalho de cada funcionário, considerando o processo que ele tem que executar. Né? Aí aqui entra lá o estudo de tempos e métodos, né, a cronoanálise, né, cálculo do tempo padrão, para que você não sobrecarregue o trabalho do funcionário pedindo metas inalcançáveis, onde ele começa a queimar processo para atingir a meta. Isso acontece muito, né? Aí aqui é onde entra o modelo de gestão, que muitas vezes ele colabora para queimar o processo. Então, o funcionário percebe que o processo não tem valor, o chefe está mandando passar por cima de alguns processos e, consequentemente, vai furando o processo, né? Então, como exemplo, muitas vezes estou atrasado, eu não descanso a quantidade de horas necessária ter sido, eu não quero descansar da forma correta, né? Existe um limite de número de folhas no infesto, esse número começa a ser queimado, porque na minha cabeça, se eu colocar um número maior de folhas no infesto, é mais rápido, e a gente sabe por estudo que não é. Né? O tempo de corte também: quanto mais alto a quantidade de folhas, maior o tempo. Você não consegue executar dentro de um tempo padrão normal. Né? Então, e além da perda de qualidade. Solução: avalie a carga de trabalho, redistribua as tarefas necessárias, garantindo que o funcionário tenha tempo suficiente para seguir os processos corretamente. Então, como eu já falei, você define o processo, mas o tempo não é adequado para aquele processo. Caso contrário, os processos serão queimados
pulam etapas para alcançar as metas que estão acima da capacidade de execução, né? Como eu acabei de explicar, dando um exemplo aí do descanso do tecido, número de folha do infesto, etc. Falta de recursos. Recurso inadequado e insuficiente pode dificultar a execução do processo. Solução: assegure que todos os recursos necessários estejam disponíveis, como ferramentas, tecnologia e suporte. Falta de clareza. Descrição do problema. Processos mal documentados ou explicados de forma confusa. Processos descritos por pessoas que não compreendem o processo, apenas entendem o processo por visualizar. Então, tem algumas empresas onde eu encontro que os processos são descritos por uma consultoria de processo que não conhece a execução, só pela observação, ela, no posto de trabalho, ela descreve o processo, mas isso deixa bastante furo. Solução: documentar os processos de maneira clara e detalhada, utilizando diagrama de fluxo, guias passo a passo, checklist, foto, etc. Usar os termos comuns de quem executa, né? Então, não trazer um linguajar estrangeiro para dentro da fábrica, onde as pessoas não vão entender o que você está colocando. Se possível, colocar quem executa para descrever seu próprio processo. Essa é a maneira que a gente, nós da SA Consultoria, mais fazemos. É colocar as pessoas para descrever esses processos. A gente dá só uma organizada, né, para ver se está coerente. Como a gente está na área industrial há muito tempo, a gente conhece bastante como os processos são executados. Gestão. O processo não pode ser usado para punição, né? Então, quando você usa o processo para punir, né, aí a coisa começa a complicar. Quando mal descrito ou ser usado para se defender de erros cometidos. Né? Isso aqui acontece bastante. Mudou alguma coisa no processo, e aí, quando é do meu interesse, eu defino outro processo, né? E tenho como argumento que houve uma mudança, veio uma ordem da diretoria. A gestão deve ficar atenta e avaliar as situações. A falta de uma visão sistêmica dos gestores, dos executores dos processos, constrói uma microempresa para cada funcionário, né? É o que algumas empresas chamam de setorização. Então, a falta dessa visão sistêmica, ela constrói uma microempresa para cada funcionário. Os processos devem estar todos conectados, analisando os impactos entre os setores. Muitas vezes você descreve o processo no setor, e que da forma que ele está descrito, quando passar para o setor seguinte vai ter séria dificuldade para fazer acontecer. Quem está fazendo a gestão da descrição dos processos deve ter uma visão sistêmica, conhecimento dos processos, para avaliar os pontos que são comuns entre os setores, que impactam nos processos seguintes, deste ou de outro setor. Então, quando eu estou descrevendo um processo, eu tenho que, se eu não tivesse essa visão sistêmica, conhecimento dos processos, fatalmente esses processos não vão ser a realidade, eles não vão ser seguidos. Já aconteceu de eu pegar processos descritos por outras pessoas, outras empresas, que você percebe claramente que os processos não estão se comunicando com os processos seguintes e atendendo à necessidade do cliente. Ferramenta para descrição e documentação dos processos. Tem os POPs, né, que são a descrição dos processos operacionais, normalmente é descrito por uma pessoa designada para esse trabalho, usa-se estagiários sem o devido treinamento, a descrição é feita por observação, como eu já falei. As LUTs, que são a lição de um tema, normalmente é descrita por quem executa com a supervisão da chefia imediata, avaliando e criticando. Deve haver um apoio de um consultor com capacidade para orientar como fazer as LUTs. Cada LUT deve ser testada na prática, preferencialmente por quem não descreveu. Avaliar os resultados, se necessário, refazer a LUT. Então, ou seja, veja bem a diferença entre os POPs e as LUTs. Processo tem prazo de validade, pessoal. Kaizen para manter os processos em funcionamento. Então, existe o Kaizen de manutenção, né, para manter esses processos em funcionamento. Caso contrário, o processo vai perdendo força. Fica esquecido em uma gaveta, num display de acrílico nas paredes, né, famosa gestão visual, ou em arquivo na rede de computadores. Então, como aquilo não é feita a manutenção do seu funcionamento, ele vai perdendo força com o tempo.
Aí vem novos produtos, novas ordens e eu começo a não seguir mais, nem sei o que tem direito escrito nele. Monitoramento e avaliação. Acompanhe regularmente o cumprimento dos processos e avalie sua eficácia, fazendo ajustes conforme necessário. Esse é o Kaizen de manutenção, né? Lembrando sempre que o processo tem prazo de validade. Você deve fazer o Kaizen para manter a execução dos processos com proatividade, tomando medidas preventivas e evitando que os problemas cresçam para garantir que haverá energia suficiente para fazer um Kaizen para melhorar. Então, ou seja, quando você não faz a manutenção, né, desse Kaizen, a coisa começa a se degradar e aí você vai querer depois fazer um Kaizen para melhorar. Só que o negócio está tão confuso que você vai gastar muita energia. Ou seja, se você quer continuar a progredir, precisa fazer muito bem o Kaizen para manter, antes de pensar no Kaizen para melhorar, né? Então, antes de você melhorar, primeiro você procura manter aquele padrão que você já criou. Analise ele, faça a revisão, até chegar o momento que você realmente, por alguma necessidade de mercado, você vai ter que criar um procedimento novo. O Kaizen levado a sério se baseia na necessidade de melhorar para atender a necessidade dos clientes. Então, se você levar a sério, o propósito do Kaizen é atender a necessidade do cliente e gerar lucro, né? Esse é o grande propósito das empresas. Liderança pelo exemplo. Garanta que a liderança siga e promova ativamente os processos, né? É muito importante que a liderança não seja o primeiro a queimar os processos. Estabeleça um padrão de comportamento que ensine o funcionário, inspire os funcionários a fazer o mesmo. Abordar as desculpas de forma proativa e compreensiva ajuda a criar um ambiente onde os processos são respeitados e seguidos, contribuindo para uma operação mais eficiente e harmoniosa. Em situações de não conformidade, né, as anomalias, é comum ver a liderança recitar o processo inteiro. Dá a impressão que foi tudo realizado conforme o padrão do processo, né? Esse comportamento ele dá uma abafada imediata da situação. Não, isso aí foi feito, o tecido foi descansado, foi no tempo correto, da forma correta, mas está aqui o polimento na mão, né? Então é como se fosse assim uma coisa divina, né? Se foi tudo feito da forma correta, né? Então nessa hora o responsável pelo setor, pelo processo, ele dá uma abafada imediata na situação, recitando o processo inteiro. Quando pedimos para ver a execução dos processos no Gemba, né, que é onde a ação local real, onde as ações acontecem, encontramos várias inconsequências no que foi recitado dos processos com a execução. Então, ou seja, quando você vai lá no Vá Ver, começa a olhar, começa a pedir para ver, não é indagar como está sendo feito, você vai encontrar várias inconsistências em relação ao que foi recitado nos processos, né? Então, existe essa diferença muito grande, e isso é muito comum nas empresas, mais do que vocês pensam. Abordagem para melhorar a adesão aos processos. Feedback contínuo. Estabeleça um sistema de feedback onde os funcionários possam expressar dificuldades e sugerir melhoria no processo. Isso é fantástico. Você interagir com eles, deixar eles falarem, deixar eles sugerir. Isso é muito importante. Automatização de processo. Sempre que é possível, automatize parte do processo para reduzir erros humanos e aumentar a eficiência. Reconhecimento e incentivo. Reconheça e recompense os funcionários que seguem o processo corretamente. Incentive as boas práticas. Kaizen. Cuidado, né, que hoje tem, inclusive no mercado aí, algumas pessoas pegaram esse nome aqui, o nome Kaizen, e criaram um sistema de produção, né, e batizaram com o nome Kaizen, né? Isso
Eu já tenho encontrado algumas empresas onde, quando a pessoa vê esse nome Kaizen, ela cria já uma repulsa, né? E eu tenho que explicar o que é realmente o Kaizen. O Kaizen dentro da manufatura Lean, né? Que é o melhoramento contínuo, é a manutenção de um processo e a melhoria do processo. Então, promover uma cultura de melhoria contínua na empresa, onde os processos são revisados e aprimorados regularmente. Kaizen para manter e Kaizen para melhorar. Incentivar a inovação e a sugestão de melhorias por parte dos funcionários. Ferramentas e técnicas. Diagrama de fluxo e processo, né? Mapeamento dos processos, treinamento e desenvolvimento, sistema de gerenciamento de processos, né? Você pode usar o plano mestre para saber se os processos estão sendo executados dentro dos tempos, dentro dos lead times corretos, incentivos e programas de reconhecimento. Essa consultoria dispõe de conhecimento e ferramentas de baixo custo para transformar sua gestão industrial em produção puxada. Implantamos esse conceito, acompanhamos a execução para ajustar os processos de forma que atenda essa demanda. Capacitamos sua equipe para trabalhar nesse conceito. Nosso trabalho tem resultado efetivo, né? Converse com quem já fez trabalho com a nossa empresa. Aqui tem o nosso telefone, meu telefone, Sérgio Amorim, da Magna Mota. Mais informações, procure nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, no site, etc. Bom, pessoal, espero ter contribuído aí com o aprendizado de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo